Nesse vídeo vamos falar do top 5 câmeras melhor custo-benefício para comprar em 2023, focando em pessoas iniciantes até intermediários. Seja para fotografia ou vídeo, seja para começar um canal no YouTube, seja por hobby, viagens ou para uso profissional. Separamos diversas opções de diferentes faixas de preço para que você encontre algo compatível com o que você precisa e seu orçamento. Como sempre, vou deixar o link de todos no comentário fixado aqui embaixo do vídeo e na descrição. Lembrando que os valores são da data desse vídeo e podem mudar com o tempo, então sem enrolação, vamos lá. Antes de começar com a lista, quero passar pelas principais características e mais importantes que vocês precisam levar em consideração antes de comprarem uma câmera. Como sempre, se você já souber dessas informações e quiser pular direto para a lista, é só usar as marcações de tempo do vídeo. Diferentes tipos de câmera. Primeiro nós temos a DSLR, ou Digital Single Lens Reflex. É uma câmera com espelho que reflete a luz diretamente do viewfinder. São câmeras maiores, mais pesadas e não conseguem tirar fotos em sequência de forma eficiente, por conta do espelho, porém o espelho ajuda a proteger o sensor. Outro ponto negativo é que para vídeos o viewfinder acaba sendo meio inútil. Outro tipo de câmera é a câmera mirrorless, ou sem espelho. Basicamente é a mesma coisa, mas não possuem o espelho. Ao invés disso, a luz vai diretamente para o sensor, formando a imagem digitalmente no viewfinder. Costumam ser mais caras que as DSLRs, mas são menores e mais leves, além de serem mais silenciosas. Em contrapartida, normalmente possuem menos bateria e o sensor fica mais exposto. As duas têm a possibilidade de trocar lentes. Nós temos também as câmeras de lente fixa, onde a lente é bem maior para tentar suprir o maior número de situações, já que você não vai poder trocar. Por último, queria mencionar também as câmeras de ação, que foram feitas especificamente para serem presas no corpo, ou em veículos e outros objetos. São pensadas para gravar vídeos em movimento, que seria difícil para outros tipos de câmera. Os exemplos mais famosos são as GoPros. Além dos tipos de câmera, nós temos também outras características muito importantes. Uma delas é o tamanho do sensor. A primeira coisa que temos que analisar antes de comprar uma câmera é o tamanho do seu sensor. A maioria das câmeras vem com sensores full size ou cropados, também chamados de APS. No geral, o sensor vai influenciar em 3 pontos: qualidade de imagem, profundidade de campo, ou seja, aquele fundo desfocado super maneiro, e terceiro, na performance em baixa luz. E nesse caso, o tamanho importa. Então, na maioria dos casos, quanto maior, melhor. Apesar que para vídeos, um sensor muito grande talvez não vá ser tão interessante assim, já que pode causar alguns problemas. Esse controle de luz do sensor você regula pelo ISO da câmera, mas eu não vou entrar em profundidade sobre isso e nem sobre velocidade de obturador, que também regula a exposição de luz. Lentes e abertura de lente. A gente podia ficar um vídeo inteiro só falando sobre lentes, já que é um dos pontos mais importantes em câmeras e um dos mais impactantes no resultado final. A lente, assim como o sensor, vai influenciar diretamente em 3 pontos: performance em baixa luz, profundidade de campo e amplitude da imagem e zoom. Com relação à milimetragem, quanto maior for, mais zoom ou mais fechada a imagem vai ser, e vice-versa. Quando temos uma lente que vai de 20 até 70 mm, por exemplo, sabemos que é uma lente zoom, e você consegue mudar conforme você quiser. Caso tenha só um número, quer dizer que é fixo. E lógico, é importante ver se a lente que você vai comprar vai ser compatível com a sua câmera. Normalmente, as pessoas compram lentes e nunca mais vendem. Apenas trocam a câmera, ou seja, o corpo da câmera. E geralmente você vai gastar mais em lentes do que qualquer outra coisa. Por isso é importante você escolher bem qual ecossistema, ou seja, qual marca você vai comprar, já que muitas vezes para mudar depois de ter comprado muitas lentes vai ser bem difícil, precisando comprar adaptadores ou vendendo e comprando novas. As principais marcas de lentes com preço em conta no momento que eu recomendo seria a Viltrox e a Sigma, que são super reconhecidas já no mercado. Você também consegue lentes da Canon, Sony, etc, porém vão ser mais caras. No entanto, geralmente as câmeras tendem a funcionar melhor com lentes nativas do próprio produtor. Resolução de vídeo. A maioria das câmeras grava em 1080p hoje em dia, e eu diria que é o mínimo, mas o ideal seria você conseguir algo que grave em 4K, com uma imagem maior que também te permite cropar a imagem sem perder qualidade. Porém é importante se fazer algumas perguntas. Meu computador aguenta editar em 4K? Qual o limite de tempo que a câmera consegue gravar em 4K? 4K é um arquivo muito mais pesado do que gravar em Full HD e, por consequência, o tempo de gravação vai ser menor e, dependendo da memória disponível, vai ser necessário descarregar arquivos com frequência. A câmera cropa a imagem quando grava em 4K, ou seja, corta, dá zoom. Algumas câmeras gravam em 4K, porém elas têm efeito de crop ou zoom, então é importante ver esse ponto. A câmera esquenta quando está gravando em 4K. Se ela esquentar demais, ela pode desligar automaticamente no meio da gravação. Para quem não sabe, algumas câmeras têm um limite de 30 minutos para gravar, outras não têm esse limite,
limite, então é algo a se considerar. Existem dois tipos, o manual e o automático. No foco manual, o fotógrafo ajusta a lente manualmente até que a imagem esteja nítida. É geralmente usado em situações onde o objeto está muito próximo da câmera ou quando o fotógrafo deseja um maior controle sobre o foco. E o foco automático, ou também chamado de AF, é um sistema que permite que a câmera selecione automaticamente o ponto de foco, ajustando a lente para tornar a imagem nítida. E aí, falando de foco automático, nós temos três tipos de sistema usados: o por contraste, o por fase e o híbrido. O autofoco por contraste tem mais precisão e flexibilidade, porém ele é mais lento e o desempenho em baixa luz é ruim. Já o foco por fase é o contrário, ele é muito mais rápido e tem um desempenho bem melhor em baixa luz. Porém, em algumas situações ele não tem tanta precisão e pode ter algumas limitações por conta de lentes. No geral, a escolha entre o foco automático por contraste e por fase depende do tipo de fotografia que você está fazendo ou vídeo, né? E das condições ambientais que você está trabalhando. Em situações de pouca luz, o foco automático por fase pode ser mais eficaz, enquanto em situações onde a precisão é fundamental, o foco automático por contraste pode ser a melhor opção. E por último, o foco automático híbrido usa uma combinação de detecção de fase e contraste para um foco mais rápido e preciso, então ele é muito bom e é o que é usado nas melhores câmeras. Dentro desses tipos de foco automático, nós temos alguns modos de foco também que você vai ver muito por aí. O foco contínuo é o principal, que ele é usado em situações em que o objeto está em movimento constante e a câmera ajusta continuamente o foco para manter o objeto em foco, mesmo quando ele se move. Também tem o foco por toque, foco por rastreamento. Esses são apenas alguns dos tipos de foco. Estabilização de imagem. Existem três tipos de estabilização: estabilização do tipo óptico, um mecanismo mecânico dentro da lente que ajusta a imagem; estabilização digital, a imagem é ajustada digitalmente pelo sensor; e o IBIS, ou IBIS, o In-Body Stabilization, basicamente igual ao da lente, mas dentro da câmera, ajustando o sensor mecanicamente como um gimbal faria, entre aspas. A estabilização digital normalmente todas as câmeras têm, mas nem todas vão ter o IBIS, ou nem todas as lentes vão ter essa estabilização também. Então é interessante você conseguir a combinação dos três. Isso é mais necessário quando o tipo de gravação que você vai fazer vai ter muito movimento. Caso você vá deixar a câmera parada no tripé, não é um ponto tão importante. Mas também é importante frisar que o IBIS não vai fazer milagre. Para imagens muito tremidas, como num vlog, a melhor solução ainda é ter um gimbal. Vou deixar opções aí na descrição. Áudio. Com relação ao áudio, eu não vou entrar em muitos detalhes nesse vídeo, mas é sempre importante ver se a câmera tem entrada para microfone e fone de ouvido. Caso a câmera não tenha entrada para um microfone, por exemplo, você pode gravar separadamente com uma lapela e depois se encara na edição, só vai dar mais trabalho. Outro ponto importante é o tamanho, peso e qualidade de construção. Leve em consideração o tipo de conteúdo que você vai fazer e se cabe você ter uma câmera pesada e de difícil transporte, e também se você vai gravar em ambientes controlados, como no seu quarto, ou se você vai gravar no meio da natureza, no meio de uma floresta ou na praia, onde pode ser úmido, chover, ter muita poeira, etc. Aí você vai precisar de uma câmera resistente à água e poeira. Outro ponto muito importante é a tela da câmera, principalmente se você pretende gravar conteúdo para YouTube onde você vai estar se gravando, ou vlogs, onde você necessita ver o vídeo e ajustar, ainda mais se estiver filmando sozinho. Nesse caso, você vai precisar de uma tela articulada que realmente vire para todos os lados. A resolução da tela também ajuda bastante você conseguir enxergar melhor em dias mais claros e também conseguir enxergar melhor se as coisas estão em foco. O touchscreen também facilita demais a vida e ajuda a navegar por menus, essas coisas, mas nem todas as câmeras vão ter esse touch totalmente. Às vezes você só vai conseguir usar para algumas funções. Outro ponto é o Wi-Fi e Bluetooth. Eu acredito que todas as câmeras dessa lista vão ter o Wi-Fi e Bluetooth mesmo se eu não falar, tá, gente? É uma coisa meio que padrão já. De qualquer forma, se a câmera tem essas funções, ela te dá a possibilidade de passar as imagens da câmera direto para o seu celular e você também consegue controlar várias funções por ele, até tirar fotos, etc. E caso a câmera não tenha uma tela flip, você pode usar o celular como um visor, por exemplo. Vale falar que todas as câmeras dessa lista você consegue usar através de um controle remoto compatível de cada marca. Posso deixar nos links aqui também para vocês. Outro ponto importante é a complexidade de uso. Às vezes menos é mais, principalmente se a câmera vai ter funções demais e vai te deixar confuso ou você nem vai saber usar todo o seu potencial. Frame rate slow motion. Basicamente vão ter câmeras que gravam em diferentes frames por segundo em diferentes resoluções. E cada tipo de frame rate vai ser melhor para determinadas situações ou looks que você quer no seu vídeo. 24 frames é usado normalmente para filmes, 30 é meio que padrão, 60 é usado para slow motion e 120 em diante para um super slow motion. Quanto mais frames por segundo, melhor ficará seu vídeo quando você desacelerar ele. Mas como eu disse, algumas câmeras só
só consegue gravar 60 ou 120 em Full HD, mas não em 4K. HDMI. Caso você queira fazer live stream, é importante verificar se tem uma entrada HDMI limpa, que vai te permitir usar a imagem da câmera sem as informações ali do visor. RAW e log. RAW e log não são nada mais do que formatos de gravação onde você não tem ou tem muito pouca compressão e a câmera captura muita informação, onde você consegue ter muito mais possibilidades na pós-produção. Então, se você pretende fazer um tratamento de cores na pós-edição, é importante verificar se a câmera grava em 10 bits e se tem essa opção log e RAW. No caso, o log seria para vídeo e RAW para foto. Uma última coisa que eu queria comentar com vocês é o preço das câmeras atualmente e as alternativas caso você não tenha pelo menos uma média de 3 mil para começar. A grande verdade é que câmeras são um dos itens mais caros dentro do mundo audiovisual, junto com computadores para edição, entre outros. Por natureza vai ser caro, então mesmo as câmeras de entrada disponíveis ficam na faixa de 3 a 4 mil. E o dólar estando alto, mais a situação econômica do país não ajuda em nada. Principalmente agora que parece que o governo diz que as taxações vão ser mais pesadas ainda, com encomendas vindo da AliExpress e etc. Sinceramente eu não sei o que vai acontecer, já que na data que estou produzindo esse vídeo não mudou muita coisa ainda. Mas deixo avisado que inclusive os valores que estou colocando no vídeo são uma média dos preços lá fora e aqui no Brasil. É bem complicado, pois os valores são muito diferentes, dependendo da câmera. Eu muitas vezes indico aqui a AliExpress, mas eu queria deixar uma coisa muito clara. Existe sim ainda a possibilidade de ser taxado, de ser barrado na alfândega, entre outros. E também a tendência é sempre demorar bastante para chegar. Apesar de ser raro hoje alguém ser taxado, como eu disse, eu não sei como as coisas vão ser daqui para frente. Então talvez se o valor for dentro do que você consegue, vale mais a pena considerar comprar aqui no Brasil. Bom, mas beleza, caso você não tenha essa grana para começar, eu recomendo que você comece com o seu celular. A maioria dos celulares hoje tem câmeras razoáveis, pelo menos para fotos, e tem controles que lembram os das câmeras, como controle de ISO, abertura de lente, e assim você já pode praticar. E no geral, não precisa ter tanto conhecimento para fazer boas imagens. Apesar de, ao meu ver, os celulares não substituírem câmeras, principalmente no quesito de filmagem. Vou deixar algumas opções ao longo do vídeo para quem quer usar o celular para tirar fotos e vídeos, mas já deixo avisado que o próximo vídeo vai ser só sobre celulares e sobre os que têm as melhores câmeras e etc. Outra opção é você garimpar câmeras usadas. Às vezes você consegue pegar câmeras boas, porém mais antigas por um valor super em conta. Canon T100. A T100 é a câmera mais barata de entrada da Canon no mercado atualmente e é uma excelente opção para quem quer começar no mundo da fotografia. Aprender o básico, fazer fotos por hobby, até fazer alguns vídeos para aprender economizando o máximo possível numa câmera nova. Ela está custando numa média aí de R$ 2.600. Bom, então vamos falar das principais características. Ela grava em 1080 30 fps e possui um rolling shutter bem presente. Para quem não sabe o que é rolling shutter, é basicamente quando você vira a câmera para cima, para baixo ou para direita, para esquerda muito rápido e faz esse efeito gelatinoso. Ela tem 6 modos de imagem, como retrato e paisagem, por exemplo, otimizador de iluminação automática, filtros criativos como olho de peixe, foto, preto e branco, e também tem um modo inteligente para usar a melhor configuração de forma automática de acordo com a situação. A T100 não tem IBIS, então você vai precisar de lentes estabilizadas se quiser fotografar com o obturador mais lento na mão ou usar num tripé. Usando a lente do kit que não é estabilizada, você ainda consegue obter fotos nítidas em velocidade de obturador bem lentas. Claro, além de coisas como distância focal e peso físico da sua lente, a estabilização pode variar drasticamente dependendo do quão firmes suas mãos são. Ela tem um sensor APS-C, que é cropado, de 18 megapixels. Tem uma faixa de sensibilidade de ISO que varia de 100 até 6400, podendo ser expandida até 12800. Você vai ter imagens com ruído em configurações de ISO mais altas, mas ela se sai muito bem por ser uma câmera de entrada e com sensor APS-C. Ela tem uma tela fixa e sem touch, de baixa resolução, 230.000 pixels. O menu da câmera no geral é bem organizado e fácil de usar e funciona de maneira muito semelhante ao menu encontrado na T7, apesar de algumas pequenas diferenças. Dito isso, algumas configurações só estão disponíveis quando a câmera está num modo específico. Por exemplo, as configurações de vídeo só podem ser acessadas quando você alterna a câmera para o modo de vídeo, enquanto algumas opções só ficam visíveis quando você alterna para a visualização ao vivo. O legal é que a câmera possui uma função de guia de recursos que fornece uma breve descrição dos diferentes tipos de modos de disparo e configurações de menu rápido, mas esse guia não é super extenso e não vai te explicar todas as configurações da câmera. Ela tem um aplicativo que chama Canon Coach que você pode baixar, que fornece tutoriais da câmera para usuários iniciantes. Ela vem com um viewfinder tradicional óptico, ou seja, não é digital, então não adianta nem eu falar quantos pixels tem, porque não tem. Ele tem um tamanho decente e é bastante confortável de usar, embora a borracha ocular não forneça muito amortecimento, por isso pode ficar meio
desconfortável depois de um tempo. O tipo de foco dela é por contraste e tem 9 pontos de foco. O foco não é muito bom, principalmente para vídeo, já que não tem dual pixel, que seria equivalente ao foco de fase. Embora ela não tenha a função de rastreamento ou tracking, a câmera ela tem um modo de foco automático contínuo e faz um bom trabalho no geral. Como a maioria das câmeras DSLR, a cobertura da área de foco e o número de pontos de foco são limitados ao fotografar pelo visor, com apenas 9 pontos de foco agrupados ao redor do centro do quadro. Então você não pode focar automaticamente em assuntos nas bordas, você fica um pouco limitado na composição. Ainda assim, se você mantiver seu target no ponto central, a câmera é rápida e precisa, especialmente em assuntos mais lentos e de movimentos mais fáceis. Ou seja, em fotografia still ela vai se sair bem. Com relação à bateria, a Canon T100 ela dura mais ou menos aí 500 fotos ou 1 hora de vídeo. Apesar disso poder variar muito dependendo do seu uso, se você vai desligar a câmera ou se vai deixar ela ligada direto, etc, é um bom parâmetro aí para você comparar com relação às outras. E eu acredito que ela tem uma bateria excelente para uma câmera de entrada. Com relação à construção, ela é feita de plástico e é meio frágil. Ela não parece especialmente bem construída, mas é uma das desvantagens de uma câmera mais barata como essa. Os materiais parecem ainda menos robustos que o da T7. Ao contrário de outros modelos, não tem nenhum botão de liga e desliga dedicado. Basta girar o seletor de modo para ligar a câmera. Não tem um bloqueio nesse seletor, então você pode facilmente ligar a câmera por acidente e descarregar a bateria. No lado positivo, os botões fornecem um feedback físico decente, embora a câmera possa ser um pouco lenta. Com relação à portabilidade, ela é bem portátil quando se diz respeito a DSLRs. No entanto, ela vai ser muito mais volumosa do que as mirrorless, obviamente, como uma M50 Mark II. Ela pesa 436 gramas e com relação a lentes, você consegue substituir, trocar, etc. E assenta os mounts de lentes EF e EFS. Possui flash e é possível colocar outro, mas só vai conseguir usar flashes da Canon. Ela também possui um microfone interno, mas que não é muito bom, no máximo acho que você pode usar como referência. Ela faz fotos em RAW, mas não log para vídeo. E o alcance dinâmico é medíocre. É notavelmente pior que a T8i, por exemplo, capturando uma gama menor de detalhes em cenas de alto contraste. Dependendo de como você expõe suas imagens, você perderá muitos detalhes de sombra ou realce. E isso só piora em condições de pouca luz. Não tem como fazer stream com essa câmera, já que ela não tem entrada limpa de HDMI e ela também não tem entrada de áudio. Você pode também considerar usar ela para B-roll ou para vídeos que você não precisa de áudio da gravação. Ou como já mencionei, também pegar uma lapela e sincar depois na edição. Bom, conclusões. Essa câmera vai ser perfeita para pessoas que querem sair do celular e iniciar na fotografia no geral. Aprender a usar as configurações de câmera, usar diferentes lentes para diferentes objetivos, aprender o básico. As imagens são bem detalhadas e você já consegue resultados interessantes. Há várias lentes boas da Canon para escolher. Também possui um bom sistema de foco automático para objetos parados, mas é menos adequado para objetos rápidos. Infelizmente não é a opção mais portátil, especialmente em comparação com as alternativas mirrorless. E a sua qualidade de construção deixa muito a desejar. No lado positivo, ela tem uma bateria longa de duração, embora você não possa carregá-lo por USB, o que pode ser inconveniente ao viajar sem uma bateria. Já para vídeo ela faz o 1080-30p que quebra o galho, porém eu recomendo muito mais a próxima da lista para vídeo. Uma boa opção é a 700D T5i, principalmente para vídeo, já que você tem uma tela flip, mas a qualidade é bem parecida. E os controles da câmera vão ser mais amigáveis com a tela touchscreen. A T7 Rebel também vai ser uma boa aqui se você encontrar em alguma promoção por menos de 3.000. E a GoPro 9, 10 e 11 podem ser uma opção aqui se você apenas quer algo para gravar viagens, principalmente se for filmar algo como trilha, surf, etc. Não necessariamente quer aprender a fotografar, quer algo que seja muito simples de usar com uma qualidade boa. Segue os prós e contras. Canon SL3. A SL3, também conhecida como 250D, é uma câmera DSLR de nível básico para iniciantes que funciona excepcionalmente bem em todos os tipos de fotografia e se garante muito bem no Full HD para quem já quer sair do celular e fazer vídeos em alta qualidade. Ela está custando uma média de R$4.000 em média, dependendo de onde você for comprar, claro. Falando das suas principais características, ela faz 30 e 60 FPS em 1080p e 24 FPS em 4K. Porém o 4K tem 1.7x de crop, que é um crop considerável.
A SL3 também não vai ter IBIS, mas ela tem uma opção de estabilização digital para vídeo. Só que essa estabilização digital causa um crop também na imagem. E não vai ser muito eficaz se você estiver balançando demais a câmera. Vai ser melhor para estabilizar pequenas tremidas. O sensor dela é de 24 megapixels APS-C, com um ISO que vai de 100 até 25.600, podendo ser expandido até 51.200. Mas eu não recomendo que você passe de 3.200 nela. Tem uma tela touch totalmente articulada de 1 milhão de pontos, ou pixels. É uma tela bem brilhante e bem visível na luz do dia. A navegação do menu é intuitiva. Tem um modo guia também, que é um recurso útil para usuários iniciantes que desejam entender os recursos da câmera. E legal falar que alguns recursos podem não aparecer até que tenham sido ativados, como as opções de configuração de pico de foco, que só se tornam visíveis após o modo Live View ter sido ativado. Tem um viewfinder óptico, e aí aqui o modo de foco dela é por fase. Ela tem 9 pontos de foco e dual pixel usando a telinha. O sistema de foco de dual pixel da Canon é conhecido pela sua rapidez e precisão na detecção de foco em objetos em movimento e em situações de pouca luz, e é especialmente adequado para fotografia e gravação de vídeo em movimento, como eventos esportivos, shows ao vivo, documentários e vlogs. Você tem o dual pixel em 1080p, porém em 4K você só tem o foco por contraste, que é bem menos confiável e fica sambando muito. Então infelizmente, para quem vai pegar essa câmera pelo 4K, talvez se arrependa amargamente. A bateria dela gira em torno mais ou menos de 1.600 fotos e 120 minutos de vídeo. Lógico, de novo, isso vai depender muito do seu uso. A construção dela é de plástico e é muito parecida com outras DSLRs nessa faixa de preço. Embora o material não seja tão robusto como câmeras mais caras, parece bom o suficiente para suportar algumas batidas ocasionais, que podem acontecer aí no dia a dia. Ela também não tem qualquer forma de vedação contra umidade e poeira, o que significa que você vai precisar tomar cuidado ao usá-la. Com relação à ergonomia, o grip deve acomodar uma ampla variedade aí de tamanho de mãos, sem que os dedos fiquem presos ali entre o corpo e a lente. A alça de mão tem uma superfície texturizada que fornece uma pegada segura, e com relação aos botões, você precisa apertar várias coisas ali para conseguir mexer na abertura de diafragma e ISO. Você não consegue alterar apenas usando os dials ou discos de comando. Outro ponto que eu queria falar é que você não consegue trocar o cartão SD enquanto você estiver usando a câmera num tripé, já que fica na parte de baixo do compartimento. Ou seja, você vai ter que tirar a câmera do tripé, colocar o outro cartão, colocar de volta e realinhar a câmera, o que pode ser algo negativo para você. E o tipo de cartão que aceita é SD, SD-HC e SD-XC. A câmera tem um bocal metálico que é compatível com lentes EF e EF-S, e ela pesa aí por volta de 449 gramas. Ela faz RAW, mas para vídeo ela só grava em 8 bits, sem log. Você precisa fazer uma gambiarra usando um modo de cor, ou também chamado de LUT, para simular um log, chamado de Cine Style. Com relação ao Dynamic Range, a sua capacidade de capturar detalhes em áreas muito claras e muito escuras está na média, enquanto seu nível de ruído em configurações de ISO altas estão muito bons e melhores do que a SL2 mais antiga. Isso graças ao processador mais novo Digic 8. Essa câmera já vai conseguir fazer lives em 1080 e 4K, mas como já falamos, por conta do foco é praticamente inviável o 4K. Ela tem entrada para microfone, mas não para fone. É legal falar que alguns microfones que têm saída para fone de ouvido ou usando um monitor externo, você também consegue esse monitoramento, mas se for depender da câmera em si, não vai ter. Bom, conclusões. A Canon SL3 é uma opção mais cara, mas oferece recursos superiores em comparação à Canon T100. Com seu sensor APS-C, foco automático, live view de qualidade e gravação de vídeo em 4K, apesar de não ser aquelas coisas, é uma excelente escolha para iniciantes que buscam uma DSLR compacta e fácil de usar. Embora a qualidade do vídeo em 4K não seja excepcional e o desempenho da estabilização da imagem de vídeo não seja impressionante, a câmera é capaz de fazer imagens nítidas e apresenta baixo nível de ruído em configurações moderadamente altas de ISO, tornando ela adequada para fotografia de paisagem, por exemplo. No entanto, a Canon SL3 pode não ser a melhor opção para fotógrafos mais experientes ou para aqueles que precisam de recursos mais avançados. No geral, uma escolha sólida para iniciantes que procuram uma DSLR fácil de usar e com recursos consideravelmente avançados. Uma excelente opção aqui é a M200, que basicamente é a irmã gêmea da SL3, só que mirrorless e mais compacta, sendo excelente para quem faz vlogs, por exemplo. Ela normalmente é mais barata que a SL3. O ponto negativo é que o flip dela vira apenas para cima, e dependendo da lente que você for usar, talvez precise de um adaptador. Além disso, ela também não tem uma pegada tão boa quanto da SL3. Fora isso, pega a que você gostar mais e que estiver mais barata. A M50 Mark II vai ser uma boa opção no lugar da M200 caso você precise de entrada para microfone, uma câmera que grava em 24 fps, sapata para colocar a lapela, flash dedicado, microfone direcional e viewfinder. Porém, um dos pontos fracos dela é a bateria, que não dura tanto. Segue aí então os prós e contras da SL3.
Sony ZV-E10. Na minha opinião, a melhor nessa faixa de preço e ideal para fazer imagens com a câmera parada, como live streams, entrevistas ou outras situações que você não vai precisar de muito movimento, apesar que você consegue fazer imagens muito boas para vlogging, que foi o que ela foi criada para fazer, na verdade. Mas vamos falar mais sobre isso depois. Ela está custando inicialmente por volta de R$ 5.500 em média. Principais características: ela grava em 24, 30, 60 e 120 fps em 1080, sendo 120 com um crop de 1.4x e 24 e 30 fps em 4K com um crop de 1.22x em 30 fps. Ela tem um sensor de 6K que tem um downgrade para 4K, ou seja, ela tem um sensor 6K que usa para gravar em 4, aumentando bastante a qualidade do seu 4K. Eu não vou explicar aqui em detalhes super técnicos. A capacidade de gravação interna é ótima em 1080p, assim como em 4K. As taxas de bits são um pouco limitadas, mas por outro lado, taxas de bits menores colocam menos pressão sobre o seu PC durante a edição e permite velocidade de upload mais rápidas. Também não há limite de tempo de gravação em 1080, então você pode gravar o tempo que precisar sem parar. Dificilmente ela vai dar overheat, só se você gravar debaixo de sol extremo por muito tempo ou outras situações mais extremas. Ela também tem alguns modos de gravação como vertical para stories e redes sociais no geral, contando também com o showcase de produto e soft skin, por exemplo, que ajuda a suavizar a pele da pessoa que tem espinhas. Essa câmera não vai ter IBIS, ela só tem estabilização digital com crop, porém se você for usar uma velocidade maior de obturador, você pode tentar usar uma lente estabilizada para dar uma ajudada. Mas a melhor parte aqui com relação à estabilização dessa câmera e das câmeras Sony no geral é que você tem acesso ao software chamado Catalyst Browse. Esse software tem a versão gratuita com algumas limitações, por exemplo, algumas delas são não vai funcionar nem com 60 nem 120 fps e para renderizar vários vídeos de uma vez você vai precisar pagar. Mas apesar disso, o resultado é bem satisfatório e dentro desse software você tem algumas outras coisas que você consegue fazer também, mas não vou entrar em detalhes aqui e nem explicar muito como funciona a fundo. Mas saiba que existe e é muito bom. Mas se eu fosse você, eu ainda compraria um gimbal para usar com essas câmeras sem IBIS. Ela tem um sensor de 24.2 megapixels APS-C, cropado. Esse sensor tem um excelente dynamic range e faz um bom trabalho assim preservando os detalhes das sombras em cenas de alto contraste. Você também pode obter muitos detalhes em imagens super expostas. Embora você não consiga aumentar demais a exposição sem ganhar muito ruído, você já tem um pouco de liberdade para fazer ajustes sem sacrificar muito da qualidade da imagem. Essa câmera é capaz de fazer fotos em sequência no modo disparo contínuo usando o obturador mecânico numa taxa máxima de 8 quadros por segundo. No entanto, essa velocidade pode variar dependendo de vários fatores, como as configurações de câmera, o tipo de cartão de memória, o formato e a compressão de imagem escolhidos, bem como a iluminação da cena. É importante notar que o obturador eletrônico também pode ser usado para capturar fotos em sequência numa taxa máxima de 11 fps, mas pode haver algumas limitações comparado ao obturador mecânico. Essa câmera tem touchscreen e é articulada. Essa tela LCD tem 3 polegadas e uma resolução de 921.000 pixels, que já é uma resolução bem decente. Felizmente a tela fica clara o suficiente para que você consiga enxergar em dias ensolarados, mas podia ser melhor. Em contrapartida, a funcionalidade de touch é limitada à seleção de pontos de foco, rastreamento ou controle de obturador. Esse modelo usa o menu mais antigo da Sony, não é o mais intuitivo, com configurações escondidas em submenus que não são organizados de forma muito clara. Como eu falei, você também não pode usar o touch ali para navegar pelo menu. Dito isso, tem um menu rápido que fornece acesso às configurações mais usadas e você também pode configurar ele. Um ponto negativo dessa câmera é que ele não tem viewfinder. Eu acho ruim não ter o viewfinder, principalmente pela tela não ser mil maravilhas e ajudaria muito para fotos em dias claros. Mas de fato, se seu foco é vídeo, principalmente em ambientes controlados, não vejo grandes problemas. Com relação ao foco, ela tem um foco híbrido. Ela já possui um foco automático de olho, que é muito poderoso, e 850 pontos de foco no total, 425 de contraste, 425 de fase. Ela tem outros modos de foco, mas eu não vou entrar aqui muito a fundo nisso. O foco automático funciona de forma excelente no 4K, principalmente depois de ajustar as configurações. Ao contrário das alfas mais antigas, essa câmera tem o Autofocus Transition Speed, com uma gama bem mais ampla de opções para ajudar a ajustar o desempenho do autofoco. Ou seja, você consegue regular algumas outras variáveis ali que antes você não conseguia. Outra coisa que eu queria avisar vocês é que você perde o autofoco
foco no olho se você estiver com o smartphone conectado, estiver com a opção PC Remote ativada, com o cabo USB plugado na câmera, se você estiver fazendo 120 fps, modo de produto Showcase ativado, gravação em proxy ou usando o Clean Image Zoom. A bateria dela dura aí 440 fotos e não tem limitação de gravação, mas pelo que parece o máximo que você consegue chegar em um take são 13 horas contínuas, mas lógico que esse tempo seria com a câmera ligada no USB alimentando a energia. E também vai depender de uma série de outros fatores. Caso você não esteja com o USB conectado aí alimentando, provavelmente ela vai fazer por volta de 125 minutos de vídeo por bateria. A câmera parece bem construída, é feita de plástico e parece semelhante em qualidade à construção da Sony A6100. O compartimento de bateria e as entradas, exceto para o conector de microfones, são cobertos com portas robustas. Os botões são clicáveis e também oferecem um bom feedback físico. Outro ponto legal é que aquelas partes para poder prender a alça de ombro não ficam chacoalhando e não fazem barulho quando gravando vlogs e vídeos. A ZV-E10 possui um corpo relativamente compacto, tornando-a muito portátil e fácil de guardar. Também é leve, especialmente quando combinada com uma lente menor ou a lente do kit, o que significa que não vai te cansar muito durante os períodos mais longos de trabalho e você pode encaixá-la facilmente em uma pequena bolsa de câmera. Tem dois discos de comando ou dials, né? Um botão superior perto do apoio para o polegar traseiro e o botão de controle na parte traseira, que também atua como um teclado direcional para navegar no menu. Apesar da câmera ser bem confortável, ela não vai ter uma pegada tão boa, especialmente para mãos maiores, mas a textura aderente é agradável. O punho é notavelmente menor que a da Sony A6100 e a A6600, mas é mais adequada para um punho de selfie voltado para frente, que está de acordo com o seu design focado em vlogging. Os botões estão bem posicionados e facilitam o ajuste das configurações. Ele não é a prova de umidade e poeira, então tem que cuidar bem. E quando eu estou falando de prova de umidade e poeira, não estou falando que é a prova de água literalmente, que você pode mergulhar com a câmera, tá bom? Ela tem um slot de cartão SD ou UHS-1. Vale falar que ela vem com um sistema Wi-Fi e Bluetooth, apesar que provavelmente todas as câmeras dessa lista daqui em diante vão ter de qualquer forma. Ela usa o E-Mount ou E-Mount da Sony e pesa 343 gramas. Um ponto incrível dessa câmera nessa faixa de preço é que a Sony ZV-E10 suporta gravação em log com S-Log2 e S-Log3, bem como HLG. Ele também possui 10 diferentes perfis de imagens pré-definidos e vários estilos criativos que você pode escolher para alterar a aparência dos seus vídeos. Alguns desses perfis de imagem permitirão que você simplesmente grave as imagens e use-as diretamente da câmera sem ajuste de cores. Possui um excelente tratamento de ruído em RAW, o que significa que você tem uma boa margem de manobra para fazer ajustes de exposição em suas fotos sem introduzir muito ruído. Dito isso, ela só tem 8 bits, então vai te limitar um pouco na questão da pós-edição. Você tem uma saída USB e saída HDMI, fique atento, pois usando a saída USB você vai conseguir no máximo uma resolução 720p. Porém, usando uma entrada HDMI com uma CAN Link ou placa de captura, você consegue uma imagem 4K limpa. A boa notícia é que hoje em dia você consegue uma por um preço bem baratinho. Vou deixar aí na descrição algumas opções. Um último ponto super legal é que ela tem entrada tanto para microfone externo como monitoramento de áudio. Bom, conclusões. A conclusão é que a ZV-E10 é praticamente imbatível nessa faixa de preço pela quantidade de coisas que ela entrega e a qualidade. E é voltada para criadores de conteúdo ou pessoas que focam muito mais em vídeo e querem tirar algumas fotos também, mas de forma secundária. Não me leve a mal, ela faz fotos incríveis, mas por não ter o viewfinder entre outras coisas, fica claro que fotógrafos não são necessariamente o público-alvo dela, e sim filmmakers que fazem fotos. Vai ser extraordinária para iniciantes e até pessoas já mais avançadas, alguém que quer começar um canal no YouTube ou simplesmente produzir conteúdo para o seu Instagram, fazer lives, viagens, vlogs, ela tem tudo praticamente. Apesar das deficiências, você consegue contornar muitas delas. Não estou dizendo que é a câmera perfeita, mas é uma bela de uma câmera pelo valor e pode ter certeza que vai ser uma excelente escolha. Caso você queira o viewfinder e fazer slow em 4K, entre outras coisas, recomendo que veja as câmeras que vem adiante aí na lista. Outra opção nessa faixa de preço é a Nikon Z30, que tem um menu mais intuitivo e fácil de usar para iniciantes, touchscreen melhor, totalmente navegável e com qualidade bem superior, estabilização digital com menos crop, lentes melhores do kit, melhor construção, mais resistente ao clima também, uma pegada melhor e mais confortável de segurar por longos períodos. Tem bem menos rolling shutter também. A Z30 vai ser melhor para fotografia, já que ela é ruim para gravações longas, mais de 30 minutos em 4K, e superaquece, que é um dos pontos fracos dela, negativos. E tem também uma possibilidade muito menor de lentes para usar que a Sony, e não tem um software como Catalyst Browse, então vai ser ideal usar um gimbal para vlogs na minha opinião. Vlogging, fotos, YouTubes, entrevistas eu realmente não recomendo para live stream. A ZV-E10 é melhor na minha opinião porque a Nikon superaquece após 25 minutos no estúdio e a Sony tem melhor seleção de lentes, e também tem o Catalyst. Uma dica aqui com a ZV-10 é você usar uma lente 11mm e o fator de corte na estabilização ativa não vai importar tanto, já que você vai ter uma imagem mais wide. Então você vai meio que anular esse crop e vai ter
tem uma estabilização muito melhor do que a Nikon graças ao giroscópio. Se você ainda quer uma opção de celular para usar nessa faixa de preço em vez de uma câmera, eu recomendo o Pixel 6 ou 7 Pro e o iPhone 13, caso você queira dar um upgrade no celular por um que consiga fazer fotos e vídeos muito bons, sendo o iPhone mais indicado para vídeos e o Pixel mais indicado aí para fotos. Segue os prós e contras dessa câmera. Sony A6400. Ela é bem parecida com a ZV-E10 e seria uma boa opção aqui se seu foco é maior em fotografia do que em vídeo. Ela está custando numa média aí de R$6.000 a R$7.000 em média. Principais características: ela faz 24, 30, 60 e 120 com crop em 1080p. E em 4K ela faz 24 e 30 fps, sendo que em 30 ela tem um crop de 1.22x. Bom, e dito isso, você vai conseguir fazer um slow motion bem legal aí em 1080. Igual as outras câmeras que eu já mencionei até agora, o rolling shutter dela não é bom e pode distrair bastante com panorâmicas rápidas e movimentos de câmera. Outro ponto importante é que ela não tem limite de gravação, não tem IBIS e infelizmente essa câmera não tem giroscópio embutido nela para usar o Catalyst Browse com aquela estabilização que eu contei para vocês. Então idealmente você vai querer usar um tripé, gimbal ou uma estabilização digital junto com uma lente estabilizada. Mas como o foco dessa câmera é foto, acredito que você vai estar parado boa parte do tempo e não vai ter tantos problemas com relação a isso, ou essa necessidade. Ela tem um sensor de 24.2 megapixels APS-C, o ISO máximo nativo dela é de 32.000 e o mínimo é 100, expansível até 102.400. Ela tem um burst de fotos de 11 fps no obturador mecânico e ela tem um buffer de 46 fotos RAW e 116 de fotos JPEG. Ela tem uma tela flip de 921.000 pixels com um touch limitado. Essa tela flip não é totalmente articulada. O mecanismo de inclinação parece sólido e a tela tem bastante brilho, então eu acho que você vai conseguir enxergar sem problemas em dias ensolarados. A resolução é um pouco baixa, mas ainda é decentemente nítida. Infelizmente o touch é limitado principalmente à seleção de pontos de foco, então você não vai conseguir navegar pelo menu com ele, o que é um pouco incômodo. Para selfies e vlogs você pode virar a tela 180 graus para ficar de frente para você, mas se preferir uma tela totalmente articulada, o ZV-10 seria melhor para você. O menu em si é ok, como outras câmeras da Sony mais antigas não é particularmente intuitivo ou claramente organizado. Existem muitos submenus e páginas de configurações e pode ser um pouco difícil encontrar exatamente o que você está procurando. Não ajuda essa questão do touch, mas dito isso, existem inúmeras opções de personalização, incluindo menus personalizados e um menu rápido que facilita a localização das configurações mais acessadas, como na ZV-10. Como eu disse, essa câmera vai ser melhor para fotografia, sendo a primeira da lista a ter um EVF, ou Electronic Viewfinder, de 2.36 milhões de pixels. O EVF mostra uma ampla variedade de informações, incluindo as configurações da câmera, o histograma, medidor de exposição, o nível da bateria e muito mais. O brilho pode ser ajustado automaticamente ou manualmente, permitindo que você ajuste de acordo com as condições de iluminação em que você está trabalhando. A câmera possui sensores de proximidade que desligam o EVF quando o olho do fotógrafo não está mais próximo do visor, economizando bateria. Como a ZV-10 tem um foco contínuo de olho em animais e humanos, porém somente para foto. Para vídeo você ainda tem o Face Detection ou detecção de rosto, que funciona super bem de qualquer forma. Tem 850 pontos de autofoco no total. A Sony A6400 tem um bom desempenho de bateria. Tem uma classificação para 410 fotos pelos padrões CIPA, o que não reflete necessariamente o uso na prática, mas é um bom ponto de referência. A duração de bateria de vídeo é decente, pode durar cerca de 1h30 de gravação contínua no vídeo 4K nas configurações de qualidades mais altas da câmera, o que é bom. Você vai conseguir gravar bastante coisa se tiver com a bateria cheia e você também consegue usar ela carregando no USB, se precisar de energia extra em um longo dia de filmagem. A construção dela é de liga de magnésio, que é um tipo de metal e com algumas partes de plástico. A qualidade de construção é ótima no geral e é à prova de poeira e umidade. Eu acho a ergonomia muito boa e só acho que não vai se adequar tanto quem tem uma mão muito grande. Isso por conta da câmera ser muito compacta, mas o grip é bem texturizado e é uma boa quantidade de botões e mostradores que tornam relativamente fácil ajustar as configurações. As entradas estão ao lado esquerdo da câmera e possuem um micro USB para carregar
carregamento e transferência de arquivos, ao contrário dos modelos mais novos como a Sony ZV-E10, que cada vez mais possuem portas USB-C. Você também possui uma porta micro HDMI para conectar um monitor externo. Possui um slot de cartão SD ou UHS-2. Ela usa o E-mount e pesa 403 gramas. Essa câmera oferece suporte à gravação de log com S-Log2 e S-Log3, embora seja limitada a 8 bits. Portanto, você vai ter uma dificuldade em aproveitar ao máximo esses perfis de log, especialmente o S-Log3. Eu recomendo que você grave em HLG em 8 bits. Dito isso, ela tem uma faixa dinâmica ou Dynamic Range bem impressionante. Não tão amplo quanto uma câmera full frame, mas ainda preserva bastante coisa. Você tem uma saída de HDMI limpa e entrada de microfone, mas não para fone. Conclusões: a Sony a6400 é uma câmera mirrorless que oferece um desempenho geral sólido em um pacote pequeno e compacto, com um manuseio excelente e uma variedade de recursos úteis. É ideal para iniciantes, fotógrafos casuais que já têm alguma experiência e profissionais que procuram uma câmera de backup ou uma opção altamente portátil para situações de fotografia casual, rua, viagens, etc. Com as lentes certas, pode ser uma excelente opção para fotografar esportes, ação e vida selvagem, graças ao seu sistema de foco automático fantástico. Por mais que não seja seu foco, também é uma escolha sólida para a gravação de vídeo, especialmente para a galera que faz trabalho híbrido, tanto foto quanto vídeo. No entanto, se você grava apenas vídeo, tem opções melhores no mercado como a ZV-E10. Bom, e como alternativa, se você quer uma câmera full frame e usa o ecossistema da Canon, a R10 pode ser uma excelente alternativa. E se você quiser bem mais bateria, IBIS, mas em troca perder o flash embutido e pagar um pouco mais, a Sony a6600 pode ser uma boa escolha para você também. Segue aí os prós e contras. Panasonic Lumix S5. Essa câmera, ao contrário da última, nasceu para fazer vídeos e tem specs ridiculamente boas, mas com alguns poréns. Ela está custando inicialmente por volta de R$9.000 em média. Principais características: de resolução, ela consegue fazer 24, 30, 60 e 180 em Full HD, e você consegue fazer também 24 e 30 em 4K e 60 FPS com um crop. Você também vai ter um crop caso você resolva usar 10 bits em 4K. Você também tem a opção de gravar no formato anamórfico, em 24 e 30, que é basicamente o widescreen que você vê em filmes. Do que parece, a maioria dos usuários não reporta nenhum tipo de problema com o aquecimento. O rolling shutter não é o melhor, mas com certeza não é o pior também. É similar ao da câmera S1 e a S1H. Quando você filma em 24 frames, tem um considerável efeito geleia, mas mudando para 60 frames diminui. Parece que quanto maior for o ângulo filmado, pior o rolling shutter. E finalmente, a primeira câmera dessa lista que vai possuir o IBIS e estabilização digital, que funciona bem para situações que você não está chacoalhando demais a câmera. Sinceramente, se você quer fazer um vlog, o mais recomendado ainda é usar um gimbal, como eu sempre digo. Mas para resolver relativamente pequenas tremidas e imagens feitas num take mais lento na mão, vai servir bem. Existe uma estabilização adicional que pode ser obtida com um modo Boost IS ou E-Stabilization. Essa estabilização I tem um corte leve e o Boost é a forma mais agressiva de estabilização. A Lumix S5 é uma câmera full frame 24 megapixels que captura imagens com profundidade de detalhes e tonalidade rica, mesmo quando fotografando apenas em JPEG. Ela tem uma faixa de sensibilidade de ISO de 100 até 51.200, que pode ser expandida para ISO 50 até 204.800, permitindo capturar imagens em condições de pouca luz e com baixo ruído. Além disso, o sensor lida bem com o ruído, fornecendo imagens utilizáveis confortavelmente até 6.400 e até além disso em certas situações. Também é importante vocês saberem que a S5 tem a função Dual ISO, que é uma tecnologia que ajuda a reduzir o ruído em imagens capturadas em condições de pouca luz. O primeiro Dual ISO fica em 640 e o segundo em 4000. Ou seja, se você estiver chegando perto de 4000, é melhor você pular direto para o 4000, que vai resetar o ruído. Se fotografar em RAW, melhor ainda, permitindo recuperar detalhes em áreas subexpostas da imagem. É uma câmera ideal para situações de pouca luz, como vida selvagem ao entardecer e ao amanhecer, bem como apresentações ao vivo. Eu particularmente evitaria de usar ISO maior que 12.800 nela. Ela tem uma taxa máxima de disparo contínuo de 7 quadros por segundo no obturador mecânico e até 60 FPS no eletrônico. Quando fotografando no mecânico, você tem um buffer de 24 imagens em RAW ou JPEG limitada. Já no eletrônico, a capacidade do buffer é mais limitada em aproximadamente 25 imagens RAW e 999 JPEG. A S5 vem equipada com uma tela totalmente articulada. A tela tem 1.8 milhões
milhões de pontos, o que não é muito longe da S1H, com pouco mais de 2.3 milhões de pontos. Com essa tela você já consegue usar o touch para navegar pelo menu, assim como ajustar controles de exposição ou até usar para focar. A tela é muito brilhante e suficiente para facilitar a visualização, mesmo ao ar livre e em dias ensolarados. O sistema de menus que a Panasonic usa é bem organizado em uma ordem lógica. Ainda assim, pode ser que leve um tempo para que você se familiarize. Você também pode usar o dial ou o joystick para navegar. Dentro do menu você também tem o modo guia para fornecer mais informações sobre determinados recursos e funções da câmera. A S5 possui um EVF de alta resolução com 2.36 milhões de pixels ou pontos, o que significa que você pode ver detalhes nítidos e claros em sua imagem. Tem uma alta taxa de atualização de 120 fps, o que significa que as imagens são atualizadas rapidamente sem atraso, tornando mais fácil acompanhar cenas em movimento. É personalizável, o que significa que você pode ajustar o brilho, o contraste e outras configurações de acordo com a sua preferência pessoal. No quesito de autofoco, é provavelmente a única e maior fraqueza dessa câmera. Para a foto funciona bem, mas principalmente falando de vídeo, ela fica dando uma caçada no foco e é um pouco lenta, principalmente com pouca luz ou com objetos se movendo rápido. Então não é particularmente boa, apesar que muitas pessoas conseguiram resultados suficientemente satisfatórios mesmo com esse problema, principalmente se você vai usar foco manual. Eu acredito que se você quiser usar o autofoco, vai ser melhor em situações que você pode refazer o take ou takes mais curtos. Com certeza dessa forma, você vai conseguir resultados bem mais consistentes com foco automático. E usar lentes da Lumix vão fazer com que o autofoco funcione melhor, assim como usar maiores frame rates como 50 e 60. Se você precisa de um autofoco super confiável ou se isso é algo muito importante para você, fica tranquilo que eu vou dar algumas outras opções nas conclusões. Com relação à bateria, ela vai durar em média 2 horas de vídeo sem parar e 44 fotos. No entanto, eu acho que você vai conseguir tirar 600 a 700 se usar a bateria de forma inteligente. Ela possui uma construção sólida e é ergonomicamente agradável, com um grip grande e profundo que permite segurar a câmera confortavelmente por horas. Os controles estão bem definidos e localizados principalmente no lado direito da câmera, permitindo o uso com apenas uma mão. Todas as portas de conectividade estão à esquerda da câmera, incluindo o USB tipo C, que pode fornecer energia enquanto grava e também pode ser usada para conectar a S5 e usá-la como uma webcam. A câmera é resistente à água e poeira, mas não possui a classificação de resistência para congelamento das suas irmãs mais robustas. Também possui 2 slots de cartão de memória SD UHS-2 localizados na lateral direita da câmera. Isso permite que os usuários gravem em ambos os cartões simultaneamente, alternem entre eles quando um estiver cheio, ou até mesmo gravem um cartão enquanto usa o outro como backup. Essa câmera usa o mount L e tem 714 gramas de peso. A S5 apresenta muitos perfis de imagens úteis como Cinelike D2, Cinelike V2, Cinelike 709, HLG e Vlog. Todos esses perfis tornam a S5 não apenas uma primeira câmera muito forte, mas também como uma segunda câmera viável para muitas produções. A S5 é impressionante quando se trata de alcance dinâmico, ou Dynamic Range. Muitas vezes você vai se deparar com uma foto e pensar que é uma causa perdida, mas não. Há uma enorme margem de manobra nos arquivos. Isso se deve em parte aos ISOs nativos duplos que fornecem a essa câmera impressionantes mais de 14 stops de Dynamic Range. Possui uma saída de HDMI limpa e tem entrada de microfone e fone de ouvido. Conclusões. A Panasonic se concentrou na criação de uma câmera híbrida mirrorless para diferentes tipos de usuários. Fotógrafos que desejam qualidade de imagem com sensor full frame combinado com um bom controle ergonômico, assim como videomakers que exigem desempenho de vídeo com qualidade de cinema com estabilização interna altamente eficaz, com uma saída HDMI 4K, 422, 10 bit e Vlog pré-instalado. Se você está procurando uma câmera para filmar muitos esportes ou ação, é improvável que a Lumix S5 seja o que você procura, já que ela oferece uma velocidade máxima de disparo contínuo de médio alcance de 7 fps, que embora útil para capturar alguma cena previsível ou fazendo uma imagem do seu filho correndo atrás do cachorro, é um pouco limitante para quem tem o hábito de fotografar cenas de ação. Se você é principalmente um videomaker e precisa de performance baixa luz, a S5 é para você. Agora, se você é principalmente um fotógrafo e precisa de foco automático mais confiável, a Canon R7 vai ser uma melhor escolha. Segue aí os prós e contras. Bom, e com
com isso, se você ainda está na dúvida, pense em todos os pontos que vimos no início do vídeo e qual câmera cabe no seu orçamento e necessidade. Lembrando que não importa se você comprar uma câmera extremamente cara, ela não vai fazer mágica. É importante você ter o mínimo de conhecimento necessário de fotografia e principalmente iluminação para tirar o máximo dela e fazer imagens incríveis. Vou aproveitar aqui e deixar alguns links de alguns acessórios que podem te ajudar com isso também. Se você gostou desse conteúdo, se inscreve no canal, deixa um comentário que ajuda demais. Esses vídeos dão muito trabalho para fazer e levam muito tempo também. E clica aí no vídeo que tá aparecendo que eu aposto que você vai gostar também.